Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós teremos no CEMIDA a honra, né, de recebemos uma professora querida, a professora Carolina Oliveira. Falar um pouquinho da Carol. Carol, ela é doutora em modelo de decisão em saúde, mestre em engenharia de produção, especialista em ciências da linguagem, com ênfase em ensino à distância, né, pela Universidade Federal da Paraíba, também graduação em licenciatura em letras e tecnólogo em processamento de dados. A mulher é multiuso, a mulher é toda high-tech, né? É uma estudiosa plena, ela adora estudar e eu tenho certeza que ela vai passar o resto da vida estudando, né, Carol? Porque já é o seu perfil. É bem. Pessoal, hoje nós vamos ter aqui a honra de tê-la aqui e ela vai falar para a gente sobre um seminário que tem o título Você Decide ou os Dados Decidem? Uma conversa sobre lógica fuzzy e apoio à decisão. Carol, a sala é todinha sua. Obrigado por estar aqui conosco. Vamos aproveitar. Eu que agradeço. Então, boa noite, gente. Obrigada, Vitor. Vitor não, é Wilker, né? E Tiago. Vitor é meu RT, tá? O responsável técnico da minha equipe. Então, eu passo o dia todinho falando em Vitor aí. Então, Wilker, obrigada pelo convite, né? Tiago também aí. E a gente está aqui para trocar experiências. Eu vou conversar com vocês sobre algo que eu gosto muito, algo que eu utilizei no meu doutorado e hoje eu estou trazendo para o mercado, né? E a aceitação está vindo e está vindo de forma positiva. Então, a gente vai discutir alguns conceitos mais técnicos. Eu trouxe exemplos mais didáticos, mas se vocês quiserem um pouco mais de profundidade, vocês dizem, Carol, pode ir. Então, a gente avança um pouco mais, tá? Como eu disse, é um bate-papo. Eu sempre gosto de deixar o microfone aberto, que você se sinta à vontade. Aí, se tiver uma dúvida, quiser trazer uma experiência sobre algo que eu estou falando aqui, fiquem à vontade, tá certo? E vamos lá. Então, deixa eu só, como eu dividi as telas aqui, só está em uma. Viu que já trouxe mais ou menos, né, a minha apresentação. Aí eu sou formada em processamento de dados. Aí tem outras formações, tá, Vilker? No decorrer do tempo aí. Fiz licenciatura em letras pelo IFPB e finalizei pedagogia ali em 2022, na pandemia. Gosto muito da área de educação. Sempre gosto de dizer que a educação aí é algo que eu não deixo. Fiz pós em ciências da linguagem com ênfase em educação à distância, né? Então, pegando um pouco aí da minha graduação de letras. Também tenho pós em informática e saúde pela Federal de São Paulo. Tenho um pós em administração e engenharia de dados. Também estou aí me aventurando em uma pós em estatística aplicada, né? Estou brincando aí com a estatística, que é algo que eu faço todo dia, então estou tentando realmente relembrar alguns conceitos. Sou doutora sou mestre em engenharia de produção e doutora em modelos. Então, modelos de decisão de saúde é um programa aqui da UFPB que tem a ligação, né? É interdisciplinar entre a saúde e a estatística. Então, a gente trabalha com desenvolvimento de modelos aplicado a uma solução da saúde. Atualmente, sou cientista de dados, trabalho na Minsight, né? Estou alocada no cliente Banco do Brasil, então trabalho com o pessoal em Brasília, na UAM, na Unidade de Inteligência Artificial, e trabalho para o cliente Tesouraria. Sou pesquisadora nata, adoro pesquisar, adoro correr atrás de modelos novos, de resolução de problema a partir de dados, então me sinto pesquisadora sempre. Sou professora atualmente da Uniesp e coordeno um projeto que eu acho muito lindo, que é o Turmalinas Tech, que é um projeto para as alunas que estão ingressando na área de tecnologia se sentir acolhida, né, por outras mulheres e inspirações. Então, é um evento bem legal, temos eventos anuais, presenciais, temos a nossa comunidade, segue lá, gente, acompanha, sempre tem coisas legais. E atualmente, junto com um colega, estou trabalhando nas mentorias, né, que é no Alpha Leaks. Então, dou mentoria em alunos que estão em transição de carreira, alunos que estão querendo aprender um pouquinho mais de dados. Então, a gente está se aventurando aí.
isso é um pouquinho do que eu sou. Aí, vários anos na academia, então tenho 17 anos em sala de aula e estou aqui para discutir com você uns conceitos que eu acho fundamentais, né? Então, tudo começa provocando, né? Eu vou provocar vocês uma reflexão aí sobre tomar decisões. Porque se a gente para pensar, tudo que a gente faz no nosso dia a dia é tomar decisões, né? Então, eu vou apresentar na sequência um pouquinho o que é a lógica fuzzy, o que é o modelo fuzzy, o que é o sistema especialista fuzzy, né? Sistema inteligente aí, para a gente lidar com essas decisões e essas decisões que saem um pouquinho da caixinha, né? Do cartesiano, da lógica clássica, do 0 e 1. Então, a gente vai muito além, porque estamos num ambiente totalmente incerto. Então, muitas vezes tem decisões que o verdadeiro e o falso não resolve. Tem um talvez ali. E para finalizar, eu vou mostrar como os dados podem apoiar a tomada de decisão mais humana e de forma eficaz. Então, hoje, o mercado de trabalho vem buscando algo que é um diferencial. A gente tem muita inteligência, a gente tem muitos modelos, mas muitas vezes, em algumas empresas que têm um perfil mais conservador, ela ainda fica um pouco com o pé atrás de sim usar esses algoritmos prontos. Então, a proposta é construir modelos, que é o que eu faço hoje. E esses modelos estão sendo construídos para quê? Para hiperpersonalizar o cliente. A gente não vai mais personalizar, a gente vai hiperpersonalizar. A gente vai buscar as características daquele cliente em relação a várias variáveis e, a partir disso, tomar decisões. Então, isso está surgindo, né, de uma forma muito representativa no mercado de dados. Teve há uns 2 meses atrás, eu conversando com o diretor de IA da Insight, ele falou, olha, quando eu sento numa empresa para conversar, a primeira coisa é, sim, vocês têm equipe capazes de criar modelos de hiperpersonalização, né? Então, às vezes a gente sai um pouquinho do IA e a gente precisa entender um pouquinho ali do mão na massa, né? É o sim, sim, não. Mas um sim, sim, não que vai muito além. Alguma dúvida até aqui? É só uma contextualização bem rápida, né? E eu começo aqui de forma, né? Bora aí aguçar um pouquinho vocês. Vocês estão com problema aí? Vou ligar. Tudo certo, tá, tudo as certo. câmeras, né? Só para mim só, né? A gente já está tão acostumado, né, viu? Que trabalhar sem câmera, que eu nem. Aí eu trouxe algumas perguntas e queria aí conversar com vocês, né? Quais são, né, as principais responsabilidades de um engenheiro, de um cientista, de um analista, e como essas funções se complementam, né, para a gente alcançar o objetivo do negócio. Porque o que é que eu enxergo hoje? Eu enxergo que cada um tem, sim, uma função, mas juntos a gente consegue atingir o objetivo. Mas o que é que acontece? Que a colaboração, às vezes, ela não acontece da forma adequada, porque muitas vezes ninguém sabe qual o seu real lugar, qual a sua função. Então, a primeira pergunta é: quais as principais responsabilidades de um engenheiro, de um cientista, né? De um analista? Tem alguém que possa me dar aí um exemplo de cada, uma responsabilidade? Eu quero ficar quietinho. Pode ir no chat, pode ir. Olha aí. É isso, Sara. A gente sempre participa com a câmera aberta. Ninguém, tá todo mundo quietinho, então eu vou seguir. Então, existe sim. Olha aí, Pedro. Boa, Pedro. Bora aí, Pedro, compartilhar com a gente. Oi, boa noite. Boa noite. O engenheiro ele trata da estrutura, da forma como os dados são tratados, enfim. O analista ele apenas impõe a sua visão de negócio, as tratativas adequadas, dá o direcionamento, relatórios. E o cientista ele trabalha mais com a previsão.
previsão, né? A gente tem a previsão ali como algo, né? Estudar um pouco o passado e prever o futuro. Mas eu digo que o cientista vai muito além, né? Ele traz insights. Ele traz algo a mais. Às vezes não é só prever, é avaliar aqueles dados e trazer para o cliente uma variável que ele não sabia do grau de importância e como trabalhar com elas. Mas parabéns aí, Pedro, adorei. Aí vem outro questionamento, né? Bora aguçar vocês, né? Quais os tipos de análise um time de dados pode realizar e como essas análises podem beneficiar a tomada de decisão negocial? E alguém mais levantou a mão. Sebastião, bora, Sebastião, adoro. Eu abri a câmera aqui, né? A professora aí, boa noite, né, professora? Tudo bom? Boa noite, Me Sebastião. conhece desde quando era um trainee da Misite, lá na Unief. Eu até sumi, né? Sumi do mapa como fantasma. Então, para mim, o cara de dados, um cientista de dados, ele transforma dados em insights. Então, ele pega os principais indicadores brutos dos dados e que vão ajudar na tomada de decisão precisa. Para mim é isso. Então, hoje, somente dados me faz ser completo para ser um sênior. Só falta isso para ser um sênior. Então, a Aí. professora foi uma das pessoas que me inspirou. Ainda mais assim, eu vi a professora na chuva chegar atrasada, cuidar dos filhos, e as pessoas não entenderem a correria e o corre-corre que é uma mulher ir atrás dos seus sonhos e objetivos. Então, o cientista de dados nada mais é que lidar com vários dados brutos e transformar em pequenas informações diretas que vão fazer tomadas precisas. Boa, É isso, Sebastião. professora. Valeu. Ó, então, se a gente para pensar, né, que tipos de análise um time de dados pode realizar ali e realmente ser assertivo, é realmente buscar o plus, o mais. Porque dados por dados, a gente não tem nada. Eu sempre gosto de dizer que dados sozinhos nada mais é do que uma pedra bruta, em estado bruto, é um diamante em estado bruto. Ele precisa ser lapidado, então precisa de um tratamento. Então, isso é outro ponto que a gente pode guardar aí como tomada de decisão. E para finalizar, eu trago mais um questionamento, né? Como garantir que todos estão aptos a realizar análise, mesmo simples, né? Sem prometer resultados, evitando outra coisa que tem muito, o viés. Eu acho, então se eu acho, eu vou fazer isso, né? Então, muitas vezes a gente tem que ter cuidado aí com os viés, porque a gente tem que ser imparcial. Os dados, por si só, de forma a realizar, por si só, tratados, ele traz sim resultados. A gente não precisa colocar os nossos achômetros ali. Olá, tem mais um aí com a mão, Cauã. Comentou sobre isso, que eu tenho sérios problemas com viés. Tanto que uma das coisas que eu gosto de comentar é todas as hipóteses que você abordar, espere que ela seja nula, espere que ela não seja uma verdade. Então, demonstre ela na prática, demonstre ela com variáveis, com identificações, demonstre ela se ela é verdadeira. Você está lá para provar, não para demonstrar que ela é falsa. Boa! Isso é super importante, é a gente trabalhar com hipótese nula mesmo, tá, Cauã? Então, é isso, a gente realmente, vocês viram aqui em 3 questionamentos que a gente tem, sim, um caminho a seguir para tomar decisões, que não é algo de um dia para o outro, que a gente pega os dados, transformam ele, né, em informação, depois a gente trabalha um pouco mais, transformar ele em inteligência, e assim a gente dizer, não, tá tudo certo, a gente precisa ir além. Então, deixa eu me adiantar aqui, então a gente não sai do lugar. Bora lá! Então, essa daqui é a pergunta que eu quero ver mãozinhas levantando, se não, fique quietinho. Você já tomou decisão que parecia lógica, mas depois percebeu que ignorou dados importantes? Alguém já fez isso? Ó, tem um ok aqui, bora mais. 2, 3, Jéssica, bora mais um. Carla,
temos uma reuniãozinha aqui, Francisco. Então, muitas vezes, a gente toma uma decisão, até mesmo um roteiro que a gente escolhe para uma viagem de férias, que a gente não vai atrás, que a gente não corre, né? Eu tinha colocado aqui o QR Code para a gente compartilhar, vocês preencherem, porque eu estava achando que ia ser no YouTube. Mas como vocês estão aqui, estão interagindo, perfeito. Cauã, pode falar. Dados que você esqueceu, conta como essa variável? Não entendi. Quando você está perguntando a seguinte coisa, você já ignorou, isso conta também para dados que você esqueceu e acabou não colocando? Muito, muito. Muitas vezes a gente vai tomar decisões, a gente acha, aí é a ideia, um viés, né? Ah, isso daí não é importante. Mas quando a gente vai analisar as correlações, gente, aquele dado... Não é isso não, Carolina. É que você realmente esqueceu de colocar. Você estava fazendo um trabalho, só que lembrou que tinha, por exemplo, outro banco de dados que você não tinha lembrado que existia. Ah, sim. Isso daí pode levantar a mão também. Esqueceu de algo que alguém falou que era importante, aí você foi lá, seguiu aquele caminho. Eu ainda não passei por isso, não, mas quem sabe, né? Pode acontecer. E aí a gente para e pensa, né? O alinhamento das visões. Como é que a alta gestão, os executivos pensam que nós, funcionários, estamos tratando os dados? Então, tem uma pesquisa lá de 2023, da plataforma Quelink, que fala o seguinte: 89% dos executivos esperam que os membros da sua equipe sejam capazes de explicar como os dados influenciam suas decisões. Mas quando a gente pensa e vai atrás da equipe, dos funcionários e pergunta, e aí, você é capaz de tomar decisões a partir de dados? Apenas 11% desses funcionários afirmam ter capacidade de ler, analisar, trabalhar e comunicar com dados, né? Então, é uma informação que a gente para e pensa, gente, dados a gente tem muito, então a gente tem que parar e começar a entender. Então, existe um processo de alfabetização e a gente precisa seguir ele da melhor forma possível. E para isso, a gente precisa entender quais as naturezas desses dados e que tipos de decisões a gente tem. Existem 2 tipos de decisões que é interessante a gente discutir, que são as decisões programadas e as decisões não programadas. O que são decisões programadas, né? São aquelas que seguem regras fixas. Por exemplo, uma campanha de vacinação da dengue, por exemplo, né? Da gripe, H1N1. Então, é uma campanha que foi toda programada, políticas públicas preparadas, tudo organizado para aquele dia daquela campanha. Já as decisões não programadas são aquelas que exigem julgamento humano. A gente não tem muito o que buscar os dados para analisar, a gente não tem essa análise, a gente vai analisar o contexto ali. Um exemplo é a pandemia, né? Então, a pandemia chegou, e aí? O que é que a gente vai fazer? A gente vai sair de casa ou não vai? A gente pode ir no supermercado, a gente pode ir na academia, a gente não sabia muitas coisas. Então, isso a gente chama de decisões não programadas, que a gente precisa ali, muitas vezes, do julgamento humano, o que eu acho, né? Uma equipe se reúne, começa a analisar, e essas decisões não programadas, ela tem um peso muito mais complexo do que as decisões que elas são previstas, né? Que elas são programadas. Dúvidas até aqui, gente? Tranquilinho? Se eu estiver indo rápido, vocês me falem, tá? Tiago, pode falar, Tiago. Oi, professora, boa noite. Que eu estou buscando as crianças aqui no colégio, por isso que eu não liguei a câmera, mas sobre esse assunto, uma dúvida, né, que talvez seja também para os meninos. Os gestores, eles estão cada vez mais entendendo de análise de dados, entendendo a interpretar, aprendendo mais sobre o trabalho do cientista de dados, ou eles esperam que o cientista de dados
vem, resolve o problema e só explique, não quero saber muito do que está sendo feito, digamos assim, na caixa preta, né, da análise. Pronto, Tiago, boa pergunta. Eu vou até ministrar um curso dia 27 aí de setembro, que é sobre alfabetização de dados, da alfabetização à especialização, né? Dos dados à decisão, que faz o seguinte, que fala um pouco sobre isso, Tiago. Existe um abismo muito grande entre o técnico e o negocial. Então, muitas vezes, o negocial quer uma solução, eles acham que a gente somos capazes de entender tudo, todo o funcionamento ali e trazer o melhor resultado. E muitas vezes o resultado que a gente traz não é o que ele espera. Por quê? Porque faltou esse apoio, esse pega na minha mão e me acompanha. A gente precisa muito disso. E hoje, o maior diferencial de um cientista que eu vejo, né? Eu estou aí há 3 anos na ciência de dados, dentro de uma organização, muitos sabem ferramentas. Usar ferramentas, todo mundo sabe, gente. A gente vai no YouTube, a gente entra e compra um curso, a gente consegue usar ferramentas. Mas, realmente, analisar os dados da forma correta, tomar decisões, ser capaz de argumentar, né? Então, tem uma variável aí que a gente chama de comunicação, que é fundamental. E, às vezes, ela falha. E, quando ela falha, consequentemente, Tiago, os resultados não são os mais assertivos. Não adianta entregar um dash lindo com tudo que você acha que é a melhor coisa, se a pessoa que está analisando não sabe o que tem ali. Tá? Respondi, Tiago? Sim. Mais alguma coisa aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Inteligência de negócios. Isso, Pedro. Hoje, amanhã mesmo eu estou entrevistando um cientista e uma das coisas que eu foco não é nem no técnico, e eu faço a entrevista técnica, é realmente nos soft skills. Será que essa pessoa tem o soft skill que um cientista precisa ter, né? Então, bora voltar, né? Para dar tempo a gente concluir aqui, porque adoro falar, viu? Que se deixar a gente fica aqui até 10, tá? Mas bora falar um pouquinho sobre como é, né, tomar decisões. É você que decide ou é os dados que decidem, né? Então, como os dados vai ajudar você a decidir, né? Olha, tem uma pergunta aqui sobre os conhecimentos aí pedidos na entrevista. Podemos deixar para o final esse questionamento aí? Lembra, tá, Wilker? Pronto, já estou anotando aqui. Boa! Então, como os dados ajudam a decidir? Existem decisões sem os dados e decisões com os dados. Eu trouxe só um exemplo, situações, problemas aqui. Então, uma situação, um problema identificado, tipo queda nas vendas, atraso no projeto, reclamação da qualidade do atendimento, problemas. E aí, quando eu não tenho dados, o que é que eu vou fazer, né? Então, essa análise é subjetiva. Mas eu acho que pode ser o preço do meu produto, porque chegou uma empresa, uma concorrente que baixou, mas eu acho. Será que é isso? Talvez o time esteja desmotivado e com isso eu estou atrasando essa entrega. Mas será que é a desmotivação do time? Será que não tem algo errado ali com o negocial, que não está entregando o que realmente ele precisava para desenvolver adequadamente, né? Então, é muito subjetivo, a gente não tem dados para dizer qual realmente é o ponto que a gente está analisando. Então, a gente vai implementar um plano de ação. Então, bora. E agora, eu acho, né? Tem um eu acho, que é subjetivo, que é isso, por causa do preço. Então, eu vou correr atrás disso. E vou fazer isso aí sem validade prévia. Eu não tenho validação nenhuma. Eu vou e vou tentar. Pode dar certo, mas também pode não dar. Qual é o resultado? É um resultado que eu não tenho certeza. Ele é incerto. Pode funcionar, mas também pode gerar retrabalho. Eu sempre gosto de dizer para os meus alunos que retrabalho é custo. Custo é dinheiro. Mexeu no bolso, né? Tem alguma coisa errada.
Então, se a gente não tem dados, a gente tem essa preocupação. E quando a gente tem, né? E como os dados ajudam a decidir com dados, né? Então, bora dizer que a decisão ali vai ter os dados para te auxiliar. Mesmo as situações, problemas eu trouxe. Queda nas vendas, atraso de projeto, reclamação da qualidade, identificar padrões. Quais são as causas mais prováveis? E a gente faz isso o quê? A partir dos dados. Ah, tá. Caiu as vendas. Mas caiu as vendas em determinada região. E é aquela região que teve uma fábrica nova, que foi... que chegou naquela cidade, né? Que abriu as portas. Ah, então tem um porquê. Então, a gente já sabe a região. Não é que caiu as quedas, mas foi em determinado lugar. Por quê? Porque a gente analisou esses dados, né? Atraso por gargalo em uma etapa do processo. Provavelmente, o negocial ali não está ajudando, gerou um gargalo, eu não tenho backlog e, automaticamente, eu não tenho como seguir. O projeto tende a atrasar. Eu já estou começando a realmente entender o que eu devo fazer, porque eu já sei as minhas problemáticas. Então, eu já sei aonde a dor está, né? Não está no corpo inteiro, ela está num ponto específico. E, consequentemente, se eu tenho esses padrões, essas causas prováveis, eu consigo simular. Então, é o se, né? Como eu disse, é um modelo que a gente vai criar ali a partir daquelas condições. Se a avaliação for boa e o preço razoável, então eles podem propor uma nova promoção ali. Faltou um O ali, tá, gente? Correndo aí para fazer essas apresentações. Então, se a gente para pensar, eu realmente agora posso dizer, a avaliação é boa, os clientes gostam do nosso produto. O preço que a gente tem é razoável, mas a gente tem um concorrente chegando na região. E agora, o que é que eu vou fazer? Bora propor a promoção. Eu não vou chegar ali e vou dizer que eu vou. Hoje vai ter uma promoção, né? Tudo com 50%, porque eu acho que é o preço, sem saber realmente as condições, né? Então, decisões ou decisão baseada em evidências traz para a gente, né, um alinhamento mais realista. E a gente aprende continuamente. E o que é que a gente traz com isso? A gente traz o quê? Realmente o caminho correto. Somos muito mais assertivos. Aí vocês podem me perguntar, mas a gente não pode errar? Sim, a gente erra. Por quê? Porque os dados ainda, eles não são os melhores. Temos aí algo que vai influenciar muito essas decisões, tá? Vou aqui no chat antes de avançar, porque a gente já chega em fase, tá? Seus dados não tem como metrificar para o gestor tomar... Não temos, Sara, com certeza. Seus dados nas escolhas poderiam ser afetados por viés. Pronto, é o acho, né? Eu acho, né? O viés aí está muito no que cada um pensa, a visão que tem, né? Precisa ser alinhada, né, com os OKRs também. Então, a gente precisa de vários caminhos a ser seguidos para a gente trazer, sim, resultados assertivos. Dúvidas até aqui? Então, eu trago para vocês agora, né, o link para falar de fuzzy. Eu trago para vocês, né, identificar padrões, causas prováveis. É o incerto, né? Vou falar um pouquinho mais técnico, tá? Mas se tiver demais, vocês também me dizem. Se tiver de menos, vocês dizem que eu posso apertar mais. E falar de fuzzy é algo que eu adoro. E aí? Como surgiu a lógica fuzzy? E a primeira pergunta, levanta o dedinho, quem sabe o que é lógica fuzzy? Não, eu acho que é melhor assim. Uma carinha de triste quem não sabe. Eu acho que é melhor, né, Wilker? Olha aí. Então, olha que legal. Adorei um monte de carinhas tristes. Então, a gente pode falar um pouco mais sobre fuzzy aí de uma forma mais leve, né?
Então, gente, em 1960, Zadé, tá? Um professor universitário, ele começa a estudar a lógica clássica. O que é a lógica clássica? É o sim ou não, é o verdadeiro ou falso, é o 0 ou 1, é o ligado e o desligado. Mas ele começa a ver que o sim e o não são realmente suficientes para modelar problemas usando a linguagem natural, né? E a subjetividade de cada situação. Então, ele começa a pensar, e agora? Se o sim e o não é capaz, como representar um termo como morno, como frio, como quente? Aí eu pergunto, temos quantos em sala? 83. Gente, alguém aqui é do Sul, Rio Grande do Sul, Sudeste? Tem alguém ou não? Somos todos nós aqui nordestinos. Tem? Eu sou Sudeste. Olha aí, Tiago. Tiago, me diz uma coisa. 19 graus, você aí do Sudeste. É frio? Muito frio? Ou não, é normal? Me conta. 19 graus é normal. Normal, não é muito frio, não. Não é Quer frio, dizer, não? eu já estive lá há muito tempo, né? Antigamente, quando eu morava lá, 19 graus não era frio. Hoje em dia, para mim, aqui já é frio. É normal. Para dizer que, de acordo com o Tiago, é normal. Mas se eu perguntar a gente, tudo nordestino aqui, né? De Patos, tem gente de Patos, né? Sara aí, viu que veio de Patos. E aí, gente, 19 graus. É frio ou não é? 19 graus é lareira, na hora. Aí, ó, tem um aqui dizendo que é frio absurdo, né? Gelado. Então, pra gente, o que é frio é diferente. Então, o que eu acho frio, para Tiago, pode não ser frio, né? Então, isso é subjetivo. Então, o sim e o não vai resolver. Eu preciso realmente ali entender, né, o que eu posso determinar como frio. E o frio pode ser um pouquinho de quente e um pouquinho de frio, por exemplo. Então, existem níveis de pertinência, de pertencimento. Então, eu posso pertencer a determinados grupos. Então, em 1965, o Zadé, ele publica o seu primeiro artigo, né, que é o Fuzzy Set, tá? Em uma revista renomada. Mas o que é que acontece, gente? A comunidade científica, especialmente a americana, foram totalmente céticos, críticos. Não, nada a ver. Lógico que é clássico, é sim ou não. Esse negócio de é frio mais ou menos, né? É frio para Carol e é normal para Tiago, isso aí não tem muito sentido. Então, Zadé começa a estudar em 1980. Algumas publicações começam a ver realmente resultados com a lógica que afirma que 2 mais 2 não é 4. Então, eu sempre gosto de dizer que a lógica fuzzy, ou matemática ali me olhando, a lógica fuzzy afirma por A mais B que 2 mais 2 não é 4. Por quê? Porque depende, né? Depende desse pertencimento. Então, eu trago para vocês uma definição aqui do que é lógica fuzzy. Lógica fuzzy, também conhecida como lógica difusa, e quando a gente faz uma tradução para o nosso português, lógica nebulosa. Por quê? Porque ela vai trabalhar com incerto, com subjetivo, né? Então, nada mais é do que uma forma de raciocínio que lida com um grau de verdade. Então, o quanto 19 graus é frio para mim? O quanto 19 graus é frio para o Tiago? Então, assim, para mim é frio 80%, para o Tiago pode ser 20%. Então, tem um pertencimento aí, tem um grau de verdade. Teve alguém aqui que falou que era muito frio. Então, 19 graus pode representar 100%, né? Que é frio para aquela pessoa. Então, ela permite que um objeto ou uma condição pertença parcialmente a diferentes categorias.
Então, eu posso ser frio e normal, porque eu tenho um pertencimento, reconhecendo que o mundo real é complexo, impreciso e cheio de nuances, tá? Então, tem aí suas particularidades. Nem tudo, gente, é 0 ou 1. Às vezes, é mais ou menos. E o talvez sempre está ali, né? Você concorda ou você discorda? Talvez. Então, aí surge a lógica fuzzy. Fui clara? Estou tentando ser o mais didática, tá, gente? Boa, refinar. Passou muito rápido, mas deixa eu voltar aqui. Refinar. O que é? Eu estou sem óculos, gente. Agora. Refinar para sensibilizar. Foi tu, né? Foi, aqui, achei agora. 19 graus de impacto serem no Jornal Nacional. Boa. Aqui, refinar para sensibilizar. É isso mesmo, viu? Então, de uma forma bem rapidinha aqui, eu vou falar um pouquinho da arquitetura da lógica fuzzy. Não vou me aprofundar nos conceitos, tá? Trouxe para vocês, mas não vou me aprofundar tanto. Então, a arquitetura da lógica fuzzy, né? O conjunto fuzzy. Então, tudo começa com conjunto, a base de tudo. Uma definição para esse conjunto, né? Uma extensão do conjunto clássico, então surge a partir da lógica clássica, tá? Que isso fique bem claro. Permite que um elemento tenha grau de pertencimento a um conjunto. Então, eu trago o tomate. Eu adoro esse exemplo do tomate, né? Qual é o tipo de tomate que você prefere? Ah, eu prefiro o bem vermelho. O vermelho, o mais verde e meio verde, meio vermelho. Mais verde que vermelho, verde, bem verde. E isso aí vai depender. Eu posso olhar para um tomate e dizer que ele é bem vermelho. E viu que olhar e dizer para mim, não, Carol, ele é meio verde e meio vermelho. As nossas percepções mudam, tá? Então, isso faz com que a gente veja, né, aí o incerto. Então, vem a ideia de pertencimento, né? Então, em vez de ser 0 e 1, não pertence ou pertence, a pertinência do elemento a um valor contínuo entre 0 e 1. Então, eu posso pertencer ali 0,99 e está 1% no verde. Eu ser vermelho 99% das vezes, né? Daquele conjunto ali, e 1% verde. Tá? A função, né? Modela conceitos imprecisos e a transição ela acontece de forma gradual entre pertencer e não pertencer. Mas eu posso pertencer um pouco. Eu também posso pertencer muito. Tá? Deixa aqui. Então, funções de pertinência, né? O que é a função? É a regra de medição. Aí eu trago até um gráfico aqui, que é o gráfico quando a gente trabalha com o sistema fuzzy, né? É uma função matemática que define aí o grau com que esses elementos pertencem a um conjunto fuzzy. Então, a função de pertinência, né? Aqui, ele vai servir para realmente mostrar para a gente o quanto aquilo pertence. Então, se vocês pararem... Deixa eu ver. Se eu mexer aqui... Não, eu tenho que vir para cá. Eu vou olhar de lado rapidinho, tá? Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho uma relação entre o lento e o moderado. Não tenho? Vocês estão vendo? Então, eu posso pertencer a um pouquinho de cada. Não vou me aprofundar, mas que vocês entendam. E como é, professora, que a gente vai mapear isso, né? Tudo vai acontecer a partir do universo do discurso. Aí eu pergunto a vocês, uma mulher de 1,80 m, para vocês, é uma mulher alta? Nós, brasileiros, achamos uma mulher alta de 1,80 m? Bastante. Mas se eu for lá na Guatemala, também as mulheres, elas não passam de 1,60 m.
eles são muito baixinhos. Então, 1,80 m é alta, altona. Mas se eu for para a Holanda, a média de altura das mulheres ali está em 80, 75, 85. Eu só vou dizer que uma mulher é alta lá na Holanda quando ela passar de 1,90 m. Então, depende muito desse universo, da onde a gente está visualizando. Então, alguém aqui, eu acho que o Wilker falou que 19 graus em Patos aí, dia da Jornal Nacional, porque a gente que viveu em Patos sabe, né, Wilker? O quanto é quente, 19 graus ali, realmente a cidade ia se movimentar bastante, né? Então, como é que eu preparo todo esse ambiente, toda essa regra de medição? Isso vai acontecer, gente, utilizando algumas formas. Eu posso usar a forma triangular, nesse caso que eu trago para vocês aqui, são triangulares, trapezoidais, quando a gente tem constância, formas gaussianas. A gente também tem distribuição, a gente trabalha com a distribuição beta, que ela não é tão contínua, né? Ela tem movimentos diferentes. E se a gente for atrás, daí vai ter N formas de representar a função de pertinência na lógica fuzzy. Tá certo? E para fechar, é a linguagem, é a variável linguística. Então, a lógica fuzzy, para funcionar, ela precisa, além da função de pertinência, de uma variável linguística. E o que seria, né? São variações, gente, cujos valores não são números. São muito frio, muito quente, mais ou menos, talvez, verdadeiro, falso, sim, não, talvez, né? Quente, frio, morno. Um copo, ele pode estar cheio, vazio ou meio cheio. E o que é meio cheio, né? Então, a gente aqui não trabalha mais com valor, mas sim com a variável linguística. Então, serve para traduzir os conceitos, né, qualitativos humanos, porque somos qualitativos. Então, o incerto subjetivo está tudo ali junto aí nesse conceito. Tá certo? Dúvidas até aqui? E tem a estrutura, né? Então, eu vou ter o X, que é o nome da minha variável, por exemplo, uma temperatura. O T de X, que é o conjunto de termos, muito frio, frio, agradável, quente. O U é o universo que eu estou visualizando. O exemplo que eu falei da altura, né? Guatemala, Holanda. Então, o universo que eu estou observando. Então, tem o G, que é a gramática, né? Que é a regra sintática, é o muito frio, muito quente. Esse muito, que seria, né? Qual a representação desse muito, né? Então, vai além. Tem a regra semântica, tem a sintética, um muito quente e um muito frio, é a sintética, desculpa. E a regra semântica, que é ali o agradável, né? Uma função de pertinência gaussiana, em forma de sino ali, que vai dizer 22 graus. Então, aqui a gente vai muito além quando a gente quer descobrir como funciona a lógica fuzzy, como funciona uma variável linguística. Então, a gente vai ali, se eu for para matemática aqui, a gente ia passar horas. Eu coloquei de uma forma muito mais simplista. Então, os valores de uma variável linguística podem assumir o quê? Os termos. Frio, agradável, quente, muito frio, né? Então, essa conexão linguística, ela é crucial. Por quê? A lógica fuzzy vai ter um processo, uma interpretação, uma arquitetura. Que esse processo a gente chama de arquitetura do sistema especialista. Então, eu saio da lógica fuzzy, eu falo para vocês do modelo fuzzy e eu falo aqui da especialização. É o sistema especialista como uma base de construção de uma decisão. Então, eu preciso fuzzificar, criando variáveis de entrada, os nossos inputs, que dentro do scikit-fuzzy a gente chama de antecedentes, e a gente também tem que gerar os outputs, que dentro da biblioteca do scikit-fuzzy a gente chama de consequências. E tudo aí vai funcionar dentro de um motor de inferência a partir do conhecimento de um especialista. Então, a gente vai voltar para o simples, o clássico. Se não, em regras.
E são elas que vão decidir o caminho que vamos seguir. Dúvidas até agora? O nível tá bom? Posso apertar ou tá tranquilo? Pode arrochar ou não. Olha aí, então bora. Mas agora eu trouxe um exemplo bem facilzinho, ó. Eu só falei tecnês ali, agora a gente vai para o nosso dia a dia. Então, eu tenho uma situação, problema. Você vai escolher um restaurante para um jantar especial. E agora, né? Conceitos. Então, os conceitos. Eu tenho 3 variáveis de entradas, que são os meus antecedentes: preço, distância e qualidade. Tenho as minhas variáveis linguísticas. Muito caro, preço, né? Muito caro, razoável e barato. Distância, muito longo, perto e caminhável. Qualidade excelente, boa e regular. Eu criei aqui uma tabelinha que me diz aí as faixas, ou seja, é a nota que eu vou dar, tá? Uma coisa, para mim, muito cara, que nota eu dou? Ah, eu dou 3, eu dou 2, eu dou 1, tá? Mas eu posso dar 3,5, tá certo? Então, o Fuzzy nos permite isso. Então, eu coloquei aqui para a gente simular essa situação, problema. E por quê? Porque a avaliação final vai me dizer para que restaurante eu vou. Criei regras simples, gente. Se o preço é barato e a distância é caminhável, a avaliação é excelente. Então, gente, o resultado é A. A é a imagem do primeiro restaurante, B do segundo e C do terceiro. Tá certo? Porque eu não queria colocar nome de restaurante. Se o preço razoável e a distância perto e a avaliação é boa, então o resultado é B. Criei 5 regras. E agora? Trouxe um exemplo. Eu, Carol, pontuo o seguinte: eu quero ir para um restaurante. Qual restaurante eu vou? Eu quero ir para um restaurante com nota 8. 8, se a gente volta aqui para nossas regras, está ali entre 7 e 10, é barato, não é? Então, é um restaurante barato. 5. O 5 é ali, perto, caminhável, que está meio termo. A avaliação do restaurante está ali entre boa e excelente. Temos 3 restaurantes. E a gente vai brincar um pouquinho. Regra 1. Barato, caminhável e excelente. Aquela regra. Será que eu atinjo, com essas notas que eu coloquei, todas as sentenças? Nesse caso, sim. Preço 8 combina com barato. Preço 5 combina com caminhável. Avaliação 8 combina com excelente. Então, aqui eu atinjo todas as condições. Guardo essa regra. 2, razoável, perto e boa. 8, combina com razoável? Não. Combina com barato. Então, eu já descarto. As outras 2, ok. Aí eu vou. Regra 3. Muito caro, muito longe e regular. Combina com o que eu estou propondo? As notas que eu dei? Não. Regra 3, não aceitável. 4. Barato, muito longe e a avaliação boa. Combina com as notas que eu dei? Tem apenas combina em 2 pontos, mas tem um que não combina. Então, ali pode até ser, mas por enquanto, eu acho que ainda vou para a condição A. Regra 5, combina com tudo que eu falei? Não, combina apenas com 1. Então, qual a conclusão que eu tiro? O que é que a regra Fuzzy traz para ti? A lógica Fuzzy, sistema especialista. Então, nesse caso aqui, eu trouxe o sistema, tá? A estrutura que eu usei trapezoidal, e eu trouxe todas aquelas regras, os antecedentes, os consequentes. Se der tempo, eu ainda queria mostrar o código para vocês, tá certo? E ele fala o seguinte: a regra 1 é a única que realmente condiz com tudo. Carol, uma regra sempre vai ser selecionada? Não, gente. Na minha tese de doutorado, onde eu trabalhei com reanimação neonatal, eu tive 146 regras. E muitas vezes eu ativava 2, 3, 4 regras ao mesmo tempo. Para ter o quê? Uma variável de saída. Nós, da área de exatas, a gente entra com o subjetivo, mas o que é que a gente quer? A gente quer um valor. A gente
que é o quantitativo. Então, a fuzzy vai retornar. Se eu vou lá, simulo toda aquela situação, coloco as minhas variáveis de entrada, os meus inputs, que é 8 para o preço, 5 para a distância, 8 para a avaliação, ele vai me dizer, Carol, simulando todo esse caso, a regra ativada foi apenas a A, então a tua saída, a probabilidade é 8,24, a tua média. Então, se eu vou olhar dentro das minhas funções de pertinência, é recomendado A, sem dúvida, né? Então, a ideia é essa, tá? Então, eu trago para vocês aqui, a gente ainda tem uns 2, 3 minutos, que é um caso, um case real, que é um problema do cliente. Eu criei aqui uma instituição financeira, clara aqui, não a companhia clara, e o contexto é o seguinte, instituição financeira com problemas de taxa e competitividade. E agora? Eu quero competir, mas as minhas taxas estão fora do comum, né? Então, analisando esse problema, eu tenho o quê? Inconsistência nas minhas ofertas. Então, eu estou ofertando, realmente o que eu estou ofertando não é a melhor coisa. Falta de personalização e perda de competitividade. E agora? Eu preciso analisar. O que é que eu vou buscar? Aí vem a ideia da hiperpersonalização que eu falei para vocês. Eu vou hiperpersonalizar a taxa de cada cliente de acordo com as movimentações financeiras, por exemplo. Nesse caso, nesse case que eu trabalhei com 2 variáveis. Efetividade, o quanto ele vai lá no sistema, no aplicativo, e simula uma situação, o quanto ele fecha, que a gente chama de efetividade, que é operações fechadas dividido por fechadas mais perdidas. Eu tenho a efetividade do meu cliente para aquela taxa, por exemplo. E também com volume, a volumetria dele, a movimentação anual, tal. Com esses 2 dados, usando variáveis, né, como variáveis antecedentes, e o meu resultado era realmente a minha taxa para aquele cliente, o meu output, minha consequência, eu tinha uma taxa personalizada. Claro que tem padrões, tem características, existe um estudo muito grande, não é algo de 5, 10 linhas, porque eu digo que o Scikit-Fuzzy, gente, a gente programa isso tão fácil, o problema é chegar nas variáveis, construir as regras e definir corretamente os intervalos, escolher bem as funções de pertencimento, porque não é só trapezoidal, triangular, gaussiana, beta e sigmoide, existe um mundo, a gente precisa avaliar, tá? Então, decidir com dados é decidir de uma forma, né? Decidir com mais clareza, confiança e propósito. Muito obrigada aí, eu vou deixar para vocês aí meu Instagram, segue. Estamos aí preparando cursos, mentorias, quem tiver interesse, entre em contato. Vou deixar aqui, viu, que compartilha. E temos ainda 4 minutos para perguntas, Vitor. Tem perguntas aí? Vitor não, viu? Olha, que a gente possa responder aí rapidinho. Fique aberto aqui, pessoal. Quiser fazer alguma pergunta. Já estou acostumado, cara. O pessoal fica me confundindo toda hora. Rapaz, é uma perspectiva muito boa que você trouxe, viu? O pessoal que trabalha aqui. Inclusive, alguns já estão até com programação linear também, entrando justamente em pesquisa operacional, e você está vendo uma nova perspectiva, assim, lógica fuzzy. É importantíssimo trazer esse novo tipo de pensamento em relação à tratativa dos dados. É muito bom. É o sair da caixinha, né, viu? Que sair da caixinha. Até a gente convencer o cliente, muitas vezes, gente, que a lógica fuzzy funciona, porque é tão claro para ele sim ou não. Ele fechou ou não fechou? Não, mas ele pode ter ido ali tentar algumas vezes. E ele não fechou porque a taxa estava muito alta. Não era aquilo que ele estava esperando, tá? Exatamente. Assim, você sempre tem que buscar alternativas para conseguir resolver os seus problemas. Isso acontece na ciência de dados e em todas as outras áreas também. Enquanto cientistas, a gente sempre tem que ficar realmente atento e buscando esses caminhos novos para resolver os problemas. Nós somos sempre resolucionadores de problemas, né? Pronto, temos aqui algumas perguntas. Eu vou dar tempo para responder, Wilker?
Então, aqui, Sara falou que acha que a lógica funciona bem para criar taxas de renda fixa personalizada, tá, para clientes dos bancos, também de acordo com o perfil de cliente. Sara, não só isso. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei com simulação. A minha tese foi a construção de um simulador de realidade virtual para avaliação de treinamento de profissionais de saúde em reanimação neonatal. Então, eu tinha 3 variáveis fuzzy. Uma delas era massagem cardíaca. Qual a pressão eu devo exercer para massagear um RM recém-nascido, né? Sem o quê? Traumatizar a costela, porque se a força for muito grande, né? Eu posso ali gerar algum trauma. E se for pouco, não tem funcionalidade nenhuma aquela massagem cardíaca. Então, aí a gente trabalhou com Arduino, com sensor de força, e a gente tinha, sim, um resultado fuzzy, porque tinha um intervalo ali que era aceitável. Porque a gente nunca vai colocar uma pressão exata para massagear. Outra coisa era a quantidade de ventilação no VPP, né? Aquela aparelho, um balão que a gente ventila. Então, o VPP ele deve ser executado, reavaliado a cada 1 minuto a partir da frequência cardíaca. Então, aperta, solta, solta, aperta. E no intervalo de 1 minuto, eu tenho que ventilar entre 30 e 40 vezes, que é aceitável. Então, aí a gente usou dentro no Angu um sensor de flexão para a gente ter esse resultado, usar fuzzy para desfazer. E fora isso, a gente tinha várias variáveis clássicas ali que a gente usou, distribuição binomial, tinha variável exponencial, como o tempo, né? Então, é isso. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Apareceu uma depois eu volto, tá? Só uma dúvida, cara. Na distribuição binomial, a gente está trabalhando ali com sucesso e fracasso, né? Isso. Como é que vocês fizeram na lógica fuzzy em relação a esses extremos? O que é sucesso, o que é quase um sucesso, quase um fracasso? Como é que vocês fizeram, né? Porque não seria binomial nesse caso, né? A binomial era para algumas variáveis, tinha esse resultado. Por exemplo, o processo de reanimação neonatal, existe um protocolo de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. E esse protocolo vai gerar vários passos. Em cada passo, a gente gerou variáveis. Então, a variável de fazer a sucção, né? A retirada de mecônio, que é boca narina. Então, o simulador, eu tinha que pegar lá o meu mouse, clicar na boca e no nariz. Então, se eu clicasse na bochecha, era falso. Se eu clicasse na boca, era verdadeiro. Deu para entender? E lá a gente ia ter vários tipos de variáveis, tá? 3 delas eram variáveis fuzzy e a gente usou sensores aí para captar esses resultados. Lembrando, foi um simulador, a gente não teve validação estatística considerada, a gente teve uma amostra apenas de 16, era só para realmente mostrar que funcionava dentro de um hospital, né? Dentro da Cândida Vargas, a gente trabalhou lá junto com os enfermeiros, treinou, capacitou, usando o nosso simulador, tá? Deixa eu subir, viu? Que então não dá tempo. Tem uma pergunta que tinha ficado para o final do Michael, ele tinha perguntado assim, eu acho que é mais uma... Quais conhecimentos são pedidos na sua entrevista técnica? Pronto, conhecimento. Primeira coisa, quando você se candidata, tem lá tudo que eles querem. Gente, se candidate, mesmo que você tenha 10%, vá para a entrevista. É a primeira coisa que eu digo, tá? Porque muitas vezes, quando a gente vai atrás, a gente vai buscar algo mais. Não é o técnico. O técnico é algo que é aprendido no processo. Às vezes é algo que a gente chega, a gente diz, não sou capaz. Eu lembro quando eu entrei no banco, era um mundo diferente. Eu vinha da saúde, né? Entrei lá em finanças. No primeiro mês eu dizia, não, isso não é um mundo para mim. Isso não consigo. Eu sabia as ferramentas, mas eu não conseguia entender aquele negocial, aquelas palavras, aquilo era muito complexo. Então, o que o meu gerente falou, né? Porque na minha entrevista técnica eu passei 3 dias estudando, para vocês terem uma ideia. Eu rodei à noite, eu fiz aqueles cursos da Udemy aí, foram 3 dias sem dormir, fazendo todo tipo de modelo, estudando tudo, estava tudo na ponta da língua. Aí eu vou para a entrevista técnica com o pessoal do banco. E o gerente me pergunta o seguinte, eu não quero saber
sobre os cursos que você fez. Eu queria um caso de sucesso que você usou modelo. Eu disse minha tese. Aí eu falei, confiante em algo que eu tinha feito, passado 4 anos, né? Aí, no final, ele, tô satisfeito. Aí eu disse, só isso? Aí, meses depois, até hoje, ele comenta, né? Que eu fui a única que, no entrevista técnica, esperava mais. Então, às vezes, é só isso. Então, eu vou para a entrevista, por exemplo, amanhã eu estou entrevistando um engenheiro. E a primeira coisa que eu peço é me fale sobre você. E quando eu peço me fale sobre você, eu não peço para você me dizer os cursos que você tem, quantas graduações, quantas pós, porque isso é o que você tem, mas eu quero saber quem você é. Então, muitas vezes, nesse falar, eu consigo captar alguns soft skills. E de acordo, né, com os estudos que a gente vem analisando, eu estudo muito educação, né? A Finlândia, ele trabalha com os 4 Cs na educação, né? O que a gente busca do aluno do século XXI. E, na verdade, o que a empresa busca do profissional do século XXI. São os 4 Cs. Vocês já ouviram falar? Comunicação, colaboração, criatividade e criticidade. Então, assim, se você tem isso, você realmente é diferente dos outros, tá? Então, na área de ciências de dados é aquele negócio. Você tem que aparecer para ser. Se você quer ser visto, você tem que aparecer. Você vai ter que falar, você vai ter que concordar, discordar. Hoje mesmo eu tinha médico e eu terminei nem indo porque eu estava discordando com o meu RT ali, dizendo, eu não concordo, é desse jeito. Ele, não, mas olha isso, olha a esperança do reino, né? A esperança do rendimento ali. E outra coisa, estatística a gente aprende fazendo. Eu vou fazer uma pós em estatística. Pronto, eu estou fazendo uma pós em estatística. O que é que eu escuto lá nessa pós? Que é a amostragem, o que são, quais são os tipos de distribuição, né? O que é uma população. A gente está vendo alguma coisa de PO também, pesquisa operacional, de otimização. Mas, gente, o diferencial são esses 4 Cs. É o que eu busco. E tem outra aqui, tá, viu? Que só para terminar, o pessoal ainda tá. Posso terminar? Ainda tem aqui. As regras são feitas na. Quem pode ler aí para mim, que eu já não estou vendo mais. Tá do lado aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque já andou. Na companhia de um especialista, ou são estudos empíricos. Boa, consegui ver, viu? Botei o azulzinho aqui. Eu deixei o óculos na sala. Gente, as regras, elas sempre vão ser construídas junto com o especialista. O negocial. É aquele negócio. Cientista de dados, engenheiro, seja amigo do PO, né? Do negócio. Porque quando você tem realmente essa proximidade, os seus resultados, eles são muito melhores. Tá? E se não tiver o especialista, o achômetro gera viés. Se gera viés, sai do padrão. Eu acho que é isso, gente. Carol, eu agradeço muito a sua participação. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo estava aqui gostou bastante. E eu tenho certeza também que todo mundo estava aqui viu o seu entusiasmo, certo? Da forma como você fala, porque realmente você gosta do que faz, gosta do que você estuda, do que você trabalha, do que você aplica. Isso é notório. Não é doloroso, certo? Não é não. E eu acho que isso faz toda a diferença. Eu vou colocar aqui no Instagram, vocês me seguem lá, tiverem dúvida, quiserem acompanhar o Turmalinas Tech, vou colocar aqui para vocês. Deixa eu só pegar, que eu não sei qual. A gente está colocando todas as informações dos ministrantes, inclusive já coloquei o seu LinkedIn, mas vou colocar também lá na página do curso. Vai ficar lá, vai ficar o vídeo que está sendo gravado, vou colocar no YouTube do CEMIDA e vai ficar lá disponível para outros que ainda não assistiram, outros estudantes que vierem depois para assistirem também, e poderem e seguirem você também nas redes sociais. Tiago tem uma palavrinha aqui, pode falar, Tiago. Rapidinho, porque eu estava pegando as crianças no colégio, não consegui me apresentar direito. Mas, Carol, ótima palestra, obrigado, viu? Muito bom, foi muito válido para os meninos, para que eles possam se sentir mais motivados, né? Ver todo o caminho que você percorreu e como você está exercendo a profissão tão bonita.
é muito bom para eles. E eu tenho uma dúvida sobre o Turmalina. Aqui eu também atuo no curso de estatística e tenho um curso também de ciência de dados aqui em Campina Grande. O Turmalina recebe meninas de outros cursos para fazer? O Turmalines é... Bora falar do Turmalina. Aí é que eu gosto mesmo. O Turmalines é um grupo de pesquisa do CNPq, que ele está dentro da Universidade Uniesp, né? Da Uniesp, Universidade. E a gente tem um Instagram, um LinkedIn, e lá a gente publica... como é que eu posso dizer? Mulheres inspirações, por exemplo. Essas mulheres que você tem aí da estatística, se ela quiser lá dar seu depoimento, inspirar outras mulheres, está aberta, sabe? Sinta-se convidada. A gente tem Palavra Tech toda semana. A gente tem um evento presencial que é o Turmalinas Tech Day, que vai acontecer dia 25 de outubro aqui na Uniesp. É muito legal. A gente vai trazer uma mulher que ela foi o 2º lugar internacional em Olimpíadas de Programação. Ela é da UFPE, aí, e ela vem falar de programação competitiva, por exemplo. Sabe? Então, a gente tem mulheres ali que ela vem realmente como inspirações de outras. Então, o Turmalinas, ele tem esse papel. Eu tenho alunas que eram advogadas, que eram concursadas do setor público, entraram na área de tecnologia em QA, por exemplo. Eu tenho uma QA, Sara, que é a Elvira, ela advogada, formada, né? Já no mercado, ela entrou na área de tecnologia, conheceu o QA, começou a estagiar e hoje ela está numa empresa canadense, né? Ela fez uma entrevista para estagiária, gostaram tanto dela que ela entrou como júnior. Aí eu tenho alunos que eram vendedoras de loja, hoje estão na Ambev Tech. Então, assim, mulheres para inspirar outras mulheres, né? Então, isso é muito bom. Não, eu vou divulgar no curso de estatística e, bom, já está divulgado com ciência de dados, mas vou divulgar na estatística também. Muito Pronto, bom. aí eu coloquei aqui, óbvio, que o meu link, o meu Instagram pessoal, eu fui botando por parte. Tem o do Turmalinas, tem o do AlphaLit, que é o nosso projeto, que tem mentoria, junto com o professor Messias, aí, que também é um engenheiro de soluções em dados aqui, que vem fazendo também toda a diferença. E é isso. Dúvidas aí? Alguém mais, além do Tiago, que queira falar, né? Sei que já passei do horário de vocês, né, Tiago? Desculpa. Ó, Maicon, tem mais uma palavrinha. Pode falar, Maicon. Boa noite, é rapidinho. Eu só queria saber se tu tem GitHub. Se tiver, manda também. Não tem, não dá tempo mais. Porque, assim, como Samuel falou, né? Trabalho na Insight o dia todo, sou mãe, sou esposa, sou professora, pesquisadora, mentora, né? Coordenadora de projeto. Aí eu vou fazendo as coisas e eu vou deixando. Tipo, hoje em dia, né, em sala de aula, a minha maior especialidade é engenharia de software. Então, eu sou professora apenas das disciplinas de engenharia de software ali, tá? Perfeito. Eu vou colocar todas essas redes depois, Carol, lá na página do curso, tá? Tiago também vai receber o link também dos certificados, tá? Quem preencher o formulário, pessoal, vai receber lá o certificado, tá? E essas informações aqui eu vou passando para vocês também.